Oi, meu nome é Giancarlo, eu sou do Advocacia Inteligente e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre processo do trabalho. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o processo do trabalho. O processo do trabalho é uma ação judicial que o empregado move contra o empregador. Por quê? Porque ele já tentou resolver de uma forma pacífica e amigável um jeito de receber os seus direitos trabalhistas, mas ele não conseguiu. Então ele procura um advogado, junta toda uma documentação, todos os problemas que ele teve, as verbas que ele não recebeu, as horas extras que não foram pagas, o fundo de garantia que não foi pago, um assédio moral que ele sofreu, alguma coisa assim. E juntando tudo isso, ele se encaminha para um advogado, conversa com esse advogado e ele entra com um processo contra aquela empresa. Agora, como funciona o processo? Como funciona o processo do trabalho? Como ele começa? Como ele termina? Hoje é o que vocês vão estar vendo nesse vídeo. Todo processo começa com uma petição inicial, ou a exordial, para aqueles que têm um pouquinho mais de familiaridade com isso. A petição inicial, ela precisa de alguns requisitos para ela ser válida. Ela precisa ter um pedido, um motivo para você estar pedindo e um valor. Então, vamos lá. O José vai processar a empresa ABC. Tá. Por que ele vai processar? Porque aqui não pagaram o fundo de garantia dele. Aqui não pagaram o salário dele. Ou, vamos lá, estão devendo horas extras, férias vencidas. Ele tem tudo isso aqui e aí eu vou lá e eu vou ser o advogado do seu José. O seu José chega aqui e fala assim, não, eu preciso processar. Como funciona? Então tá bom. Seu José, me traz tal documentação, seu olerite, sua carteira de trabalho, seu comprovante de endereço, seu RG, traz eu vou buscar a convenção coletiva e a gente vai descobrir quais são os seus direitos. Vou estudar esse processo, nós vamos juntar toda a documentação, contar a história do seu José. O seu José começou a trabalhar na empresa no dia tal, no mês tal, ele tinha tal função, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Ele tinha cargo de confiança ou não tinha cargo de confiança, ele fazia hora extra ou não fazia hora extra, e ele fazia isso, tal. Contei a história. Agora, contei a história, vamos lá para procurar os direitos dele. Quais são os direitos? Olha, pelo artigo tal da CLT ele tinha direito a receber esse adicional, pelo artigo tal da convenção coletiva ele tinha direito a receber tanto a mais, tanto de porcentagem, tanto de vale transporte, vale alimentação, ele tinha direito a isso, e eu coloco tudo isso naquela petição inicial, vai virar um documento grande, normalmente uma petição inicial costuma ter entre 10 e 200 páginas, assim, depende muito do caso, às vezes tem casos que são bem mais complexos, exigem uma demanda muito maior de espaço, então acabam sendo petições iniciais gigantescas, mas normalmente a gente tenta ser o mais conciso possível para também o juiz ler, porque se o advogado não é conciso, o juiz também não teria a vontade de estar lendo essa petição inicial. E você termina de montar essa petição e coloca todos os pedidos. Você colocou primeiro lá a história, depois o direito, e aí você vai pedir. Aí eu vou lá pedir, ele tem adicional de tanto, ele precisa receber tanto, ele tem hora extra tanto, ele precisa receber tanto, ele tinha direito a receber fundo de garantia, não recebeu, tem que receber. E eu quero isso, juiz. Aí beleza, chegamos à primeira fase do processo, a inicial. Acabou a inicial, eu termino ela e envio ela para o juiz, Entro com o processo. Depois que eu entro com o processo, o que vai acontecer? O juiz vai receber esse processo, vai ver meus pedidos ali por cima, vai ver quem é a pessoa que eu estou processando, a empresa ABC, E aí ele vai pegar e vai intimar essa outra parte. Ele vai fazer o quê? Vai mandar uma carta via os correios, vai mandar uma carta citando essa empresa, intimando, na Justiça do Trabalho é intimar. Então ele vai intimar essa empresa a dar uma resposta. Então ele precisa responder à minha petição inicial. Isso se chama contestação. Agora a gente vai falar um pouquinho de contestação. Como funciona a contestação? O advogado da empresa ABC vai receber a minha petição inicial, Ele primeiro a empresa vai receber a intimação e vai procurar um advogado, se eles não tiverem já um. Quando eles procurarem um advogado, esse advogado vai pegar a minha petição inicial aqui, vai começar a ler, ele pediu tal coisa, mas eu acho que eles pagavam isso, então ele vai anotar, pagavam isso, pagavam aquilo, ou não pagavam isso, mas eu consigo
fazer uma argumentação para isso, eles faziam isso, faziam aquilo, mas esse aqui não tinha direito ou tinha direito a isso. Ele vai responder tópico por tópico, ou eu responderia tópico por tópico, o que o outro advogado falou. Quando eles respondem, o juiz marca uma audiência. Essa audiência, normalmente na Justiça do Trabalho, é uma audiência una, é uma audiência de instrução e julgamento. E também é de conciliação, ou seja, primeiramente, você vai sentar lá na audiência, vai você, o seu advogado, a empresa, o advogado da empresa, vão sentar lá e o juiz vai falar assim, tem proposta de acordo? Aí a empresa vai passar a proposta de acordo. O advogado do reclamante vai falar assim, aceito, não aceito, pode subir aqui, condição de pagamento pode ser tal, isso, aquilo, tal. Se fecharem num acordo, o processo acaba ali. Você vai fechar o acordo, a empresa vai ter que pagar o acordo e até ela terminar de pagar o acordo, quando terminou, o processo se extingue e é arquivado. Acabou. Digamos que não funcionou o acordo. Agora a gente vai entender como é que funciona a audiência trabalhista. A audiência trabalhista funciona assim. Passou o acordo, a fase do acordo, né? Não deu acordo, vamos começar a audiência trabalhista. Primeiramente, a gente vai ouvir a reclamante, que é o trabalhador. O trabalhador vai lá, o juiz vai questioná-lo e o outro advogado vai questionar também esse trabalhador. Vamos perguntar se tudo aquilo que ele está falando é verdade. Por isso é importante você sempre falar a verdade para o seu advogado, porque a gente não pode entrar com um processo baseado em mentiras. Se você entra com um processo baseado em mentiras, o juiz pode falar que você está entrando com má fé e até te multar, tá bom? Então tome muito cuidado com isso. Então você vai entrar, você vai estar ali e o juiz vai te questionar, o advogado da outra parte vai te questionar. Depois é a vez da empresa, o representante da empresa vai ser questionado pelo juiz e depois pelo advogado do empregado. Tá bom, deu ali. Tem testemunha? Vamos lá. Testemunha do empregado, vai lá. A outra parte questiona. Depois as testemunhas do empregador, vão lá. E aí também é questionado. Aí o juiz vai formar o convencimento dele. Ele vai falar assim, de verdade, eu entendi que dessa parte foi isso, dessa parte foi aquilo, o meu entendimento é esse e vou dar a sentença depois. Às vezes ele dá na hora, mas muitas vezes ele dá depois. Então, é sempre uma história que é contada, são narrativas. É uma guerra de narrativas a audiência, entendeu? Depois que se passa a audiência, aí vem a fase do julgamento. Caso nesse julgamento, o juiz decida a favor do empregado, a empresa pode recorrer, Falou assim, eu não entendo que isso aí é certo, a gente vai recorrer. Ou não, às vezes eles entendem que é certo e fazem o pagamento, ou vai ter que ir para um processo de execução, que é um outro tópico que eu posso falar depois para vocês, que é um processo um pouquinho mais demorado, onde você vai ter que buscar bens daquela empresa, vai ter que ir atrás das contas daquela empresa para que eles possam fazer o pagamento daquilo que o juiz determinou. Agora, caso ele tenha perdido esse processo, ele vai ter que realizar esse pagamento porque o juiz determinou, E aí termina o processo. Toda vez que há o adimplemento das obrigações ali definidas pelo juiz, acaba o processo e ele é arquivado. E aí você não pode entrar de novo contra a mesma empresa com o mesmo pedido para poder tentar ganhar duas vezes, entendeu? Isso não existe, isso se chama litispendência ou coisa julgada, A litispendência é enquanto você está com o processo, você tenta entrar com o mesmo processo para tentar ganhar duas vezes, e o coisa julgada já ganhou uma vez e você quer entrar de novo para ver se você ganha duas vezes. Isso não existe, tá? Normalmente todos esses processos são extintos e arquivados, tá bom? Então vamos conferir como é que funciona um processo trabalhista? A gente começa pela petição inicial, depois a gente vai para contestação, aí temos a audiência de conciliação, depois a gente tem a fase da instrução, que é a parte que a gente ouve as partes e as testemunhas, depois da sentença do juiz, o julgamento de recurso, caso tenha recurso, e o cumprimento da decisão judicial pelo empregador. Então, assim funciona o processo do trabalho. É um pouco complexo, eu espero que eu tenha conseguido deixar o máximo de mastigadinho para vocês possam entender de uma forma mais fácil. E eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para a gente continuar trazendo conteúdos como esse, e também ativar o sininho aqui para vocês sempre ficarem sabendo quando sair coisa nova, tá bom? Já deixa o like aí, muito obrigado pela sua audiência.